Somos o grupo RB Mídia, composto pela TV Rebouças, Rádio Rebouças e pelo portal de notícias RB News. Estamos aqui na cobertura das eleições 2022 e hoje nós estaremos entrevistando a juíza eleitoral de São José de Mipibu, a doutora Miriam Jacome. Em instantes estaremos com ela passando para repassar informações relevantes para os eleitores de São José de Mipibu. Estamos aqui dando início ao processo de cobertura das eleições 2022. E aqui ao nosso lado hoje nós temos a juíza eleitoral da 7ª Zona, a doutora Miriam Jacome, que vai nos conceder uma entrevista falando e esclarecendo para os nossos telespectadores, web espectadores e ouvintes da Rádio Rebouças também sobre como todo o procedimento para as eleições desse ano de 2022. Bom dia, Fran. É importante essa missão de vocês para esclarecer, os eleitores. Muito boa iniciativa. Doutora, uma satisfação, um prazer. Bom dia para a senhora. Muito obrigada por nos receber e deixar os nossos web espectadores e telespectadores e ouvintes da rádio e da Rede Rebouças muito bem informados. Bom dia. E também é importante a nossa participação aqui para esclarecer os pontos com relação às eleições de 2022. Estamos aqui às ordens. Doutora Miriam, nós gostaríamos de saber o que pode e o que não pode durante o pleito, né? Fala assim para a gente por alto o que a gente pode e o que não pode fazer no dia da eleição. Bem, durante o dia da eleição, as pessoas podem manifestar isoladamente, silenciosamente, as suas preferências, podem usar camisetas com cores do partido, botões, adesivos, adereços que indiquem sua preferência por este ou aquele candidato. Também podem ser mantidos no ar os sites, blogs, os perfis em redes sociais, veiculando os conteúdos publicados até o dia da eleição, até antes da eleição. Podem ser mantidas também as propagandas que as pessoas colocam nos seus bens particulares, nos carros. Pode ser divulgado também em pesquisas que tenham sido realizadas até a data anterior às eleições, podem continuar sendo divulgadas. E a partir das 17 horas pode ser divulgada pesquisas que tenham sido feitas no dia da eleição. A famosa chamada boca de urna ou não pode? Esta não pode. A boca de urna é sempre proibida, não é? Então, arregimentar eleitores ali na região onde o pessoal está se comovendo para votar, boca de urna, isso aí é proibido. Distribuição também de santinhos e outros materiais também é proibido. E uma pergunta importante, uma questão importante é o celular, né? O celular não pode. A ideia é manter o sigilo do voto, então os eleitores, quando se dirigirem para o seu local, para as urnas, eles têm que deixar o celular com os mesários, o presidente da mesa. Doutora, nós temos uma dúvida. Alguns candidatos à eleição esse ano, ao pleito 2022, votam aqui em São José e costuma-se geralmente tirar foto do candidato votando. Isso é permitido? Não há uma lei proibindo essa foto com os candidatos, né? Não tem uma lei proibindo. O que se deve preservar é o sigilo do voto. Então, ele está na sessão e saiu da sessão, saiu da cabine, ou mesmo na sessão mais distante da cabine de votação, preservando-se o sigilo do voto, não há uma lei proibindo esta foto. Então, se a gente quiser tirar foto de algum candidato entrando na sessão para votar, isso não é proibido? Não há uma, tem que manter a privacidade do próprio candidato, mas como ele está ali numa situação pública, não é? E concorrendo a um cargo público, não vejo nenhum problema com relação a isso. A gente tem uma preocupação muito grande. Todo ano da eleição há sempre alguns excessos e costuma-se vir para São José de Mipibu e para outras cidades o Exército. Esse ano vai haver o reforço do Exército Brasileiro nas eleições aqui em São José? A 7ª Zona Eleitoral, que é a nossa, fez o requerimento, pediu tropas federais, a exemplo de outros anos, porque sempre é uma ajuda a mais a manter a ordem nos trabalhos eleitorais. Fizemos o pedido,
E o TRE do Rio Grande do Norte consultou o governo do estado, que informou que tem condições de fazer a segurança das eleições, tem efetivo suficiente. Ainda não há uma decisão do TRE, mas por hora é o que nós temos a dizer, né? Que foi pedido, a governadora já se pronunciou em resposta ao TRE que teria condição de fazer a segurança. Mas não sei se o nosso TRE ainda vai encaminhar esse pedido ao TSE. E em relação à Polícia Militar, que já houve alguma reunião da Força de Segurança com o Poder Judiciário? Nós vamos fazer essa reunião na semana que antecede o pleito, nós sempre fazemos, já com as informações mais atualizadas da situação, né? De fato, faremos uma reunião com a Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, de forma a garantir que os trabalhos tramitem de forma regular, né? Sem nenhum percalço. Nós temos aqui outro questionamento também. A imprensa local será credenciada para gravações no interior dos locais de votação? Nós sabemos que aqui nós temos a TV Rebouças e temos a FM Olho d'Água, né? A TV Rebouças e Rádio Rebouças também. E o nosso noticiário RB News, que faz cobertura de eventos importantes na cidade. Nós seremos credenciados? Não há uma lei que determine que haja um credenciamento. Não é proibido. A lei não proíbe que a imprensa faça a cobertura da eleição. Inclusive, nos locais de votação, não há nenhuma vedação expressa, desde que seja mantida a ordem, né, que sejam preservados o sigilo, não pode se aproximar da cabine eleitoral de forma a não violar o sigilo, mas não há uma lei que impeça. Mas se a gente desejar entrar e, por exemplo, até entrevistar delegados de partido lá dentro ou eleitores, pode, desde que ninguém manifeste o voto? Consultado o presidente da mesa e autorizado certamente, né, naquele momento, entrar naquele exato momento, não há nenhum problema. Não há lei que proíba. Doutora Miriam, a gente não perguntou isso aqui a senhora anteriormente, mas os mesários, eles já foram treinados? Sim, já foram treinados. Fizemos aqui 3 dias de treinamento e os nossos 532 mesários já estão habilitados a adotar as providências necessárias para que o pleito ocorra da forma como deve ser. São muitos mesários, todos são voluntários ou alguns foram convocados? Para esclarecer, são 408 em São José de Mipibu e 124 de Vera Cruz, que nós também, a zona eleitoral de Vera Cruz fica sob nossa responsabilidade aqui, nossa jurisdição. Doutora Miriam, que horário e em qual local vai se dar início ao processo de apuração? Vai ser aqui, a apuração daqui de São José, vai ser aqui no TRE daqui? Sim, vai ser aqui no cartório da 7ª Zona, a partir das 17 horas. A votação encerra às 17 horas, ressaltando que quem estiver na fila pode votar, né? Quem já estiver na fila neste horário pode votar. E à medida que as mídias forem chegando aqui no cartório, vai iniciar o processo de apuração. As mídias são os disquetes, não é isso? São os pendrives. Os pendrives. Agora mudou, né? Evoluiu, né? Antes estava disquete. Doutora Miriam, nós sabemos que o eleitorado brasileiro, predominantemente, é feminino. Aqui em São José ocorre a mesma coisa? Qual o número de eleitores do sexo masculino e do sexo feminino? Aqui também. Aqui em São José são 32.622 eleitores, dos quais 17.015 são mulheres, né? Sexo feminino. Mesma coisa também em Vera Cruz. As eleitoras estão em maior número do que os eleitores. Então nós estamos mandando em tudo, né? Outra coisa. Participando. A gente vai perguntar por formalidade, mas o início do processo de votação e o término, né? Inicia-se às 8 horas e encerra-se às 17 horas. A quantidade de mesários, a senhora já falou, são 532. 408 em São José, 124 em Vera Cruz. Doutora Miriam, agora tem a famosa pergunta. Sim. É sabido, é público e notório, que a polarização entre dois espectros ideológicos existe, inclusive com exemplos de violência extrema. O que está sendo planejado pela Justiça aqui na nossa cidade para coibir esses excessos?
Bem, como eu já falei, nós fazemos aquela reunião com o pessoal da Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, com este objetivo principal, não é, de colocar, ordenar todas as ações do processo eleitoral. Existe a Corregedoria Nacional de Justiça, também já se antecipou e orientou aos tribunais regionais e os tribunais de justiça militares dos estados que empreendessem os esforços para a celebração de acordos de cooperação com os órgãos de segurança pública locais e ministérios públicos. Vamos agora sair do protocolo. Há uma preocupação por parte da senhora, como juíza, em relação ao pleito aqui em São José de Mipibu? Esse ano, que é um ano de uma disputa tão acirrada, onde alguns eleitores chegam a ser excessivamente violentos uns com os outros em defesa de tal candidato ou de ideologias? Bem, não temos, embora saibamos que existe realmente essa disputa muito acirrada e exasperação dos lados, não é? Não nos tem chegado casos em número significativo que nos levem a uma preocupação maior do que aquele cuidado que nós já temos aqui com as eleições normais, né? As eleições que até então nós temos acompanhado. Eu penso que com esse cuidado que nós estamos tendo de reunir as polícias e nos anteciparmos às situações, vamos conseguir levar este pleito até o seu final, essas eleições, sem grandes percalços. Doutora, o que a senhora tem a dizer para os eleitores de São José do Mipibu, né, de conselho, de orientação, além de tudo isso que a senhora já falou aqui, para a gente encerrar nossa entrevista? Bem, eu espero que os eleitores, os cidadãos aqui de São José, votem de acordo com sua consciência, óbvio, né? E de forma ainda que defenda os seus pontos de vista, mas que procurem manter tudo dentro da normalidade, sem conflitos que levem à intervenção policial, não é? Bem, o que eu desejo para eles é que tenham uma eleição bem tranquila. Doutora Miriam, uma satisfação, agradecemos à TV Rebouças, Grupo RB Mídias, que é composto da TV Rebouças, da Rádio Rebouças e do portal de notícias RB News. Nós agradecemos imensamente a sua disponibilidade, né? Uma mulher tão ocupada se dispor a atender a TV Rebouças. A gente fica assim, envaidecido com tamanha presteza vindo de vossa parte. Estamos às ordens. Muito obrigada. E aí continua o processo de cobertura das eleições 2022.